Amém. Queridos, Isaías viveu na época delicada da história deste mundo, viu? Parece que sempre o povo de Deus experimenta momentos delicados na sua existência. Talvez de maneira individual, em algum momento da sua vida, você viveu alguma coisa delicada, uma prova, uma dificuldade. Eu já vivi muitas provas, dificuldades. Vivemos de maneira coletiva, né? Nossa sociedade, o planeta, numa época realmente difícil. Quando você liga a televisão, você olha e fala assim, não tem saída. Esse é o ponto que eu chego, irmãos. Ontem eu estava ouvindo o rádio, até desliguei o rádio. Falei assim, eu vou sair do carro aqui e vou ter Covid ali. Não é possível. Então a gente vive numa época muito, né, muito assim, sensível, difícil. Isaías viveu também nessa época aqui. O relato de Isaías capítulo 6 aconteceu aproximadamente 740 anos antes de Cristo. Tá? Isaías estava passando por muitas dificuldades, ele e o povo, dificuldades espirituais, porque o povo tinha abandonado os caminhos de Deus. O que Isaías fez, irmãos? Ele foi à igreja. Ele foi buscar a Deus. E ele teve um encontro, irmãos, assim, extraordinário na vida dele. E esse encontro que Isaías teve, vamos aqui meditar um pouquinho, ele deve ser o seu encontro e o meu encontro com Deus também. Precisamos andar com Jesus, irmãos, tendo intimidade com Deus. E lá no capítulo 6, verso 1, ele começa falando o seguinte: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Olha essa expressão. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Que visão! O que eu acho curioso, é que você ler a Bíblia Sagrada, você vai ver que muitos outros profetas tiveram esse privilégio. Moisés, lá em Êxodo 24, verso 10, diz que Moisés, Arão, seu irmão, seus sobrinhos Nadab e Abiú, e 70 homens especiais de Israel, anciãos de Israel, subiram a um alto monte, e ali eles viram o Senhor. Viram o Senhor. Interessante que lá em Êxodo, Moisés relata que onde Deus habita no seu trono, tem um pavimento assim de pérolas preciosíssimas. Eles contemplaram o Senhor. Ezequiel contemplou o Senhor. Amós viu o Senhor. João, na ilha de Patmos, viu o Senhor. O que me chama mais a atenção é que eles dizem assim, eu vi o Senhor. E aqui eles têm uma lição importante para mim e para você aqui, só nesse versículo. É muito bom te vir aqui, esse testemunho do Provar e Ver, queridos, é um testemunho poderoso de que realmente Deus está atuando nos corações humanos, amém? Através de várias maneiras. No caso ali do casal roqueiro, através da TV Novo Tempo. Deus está trabalhando no coração das pessoas. A experiência dos nossos irmãos ali são extraordinárias. Enche o nosso coração de ânimo, alegria e fé. Que esse Deus pode transformar qualquer vida, irmãos. Qualquer vida. Mas, irmãos, os testemunhos deles são bons. O seu testemunho é bom. Gosto muito de ouvir testemunhos. Compartilhar experiências. Saber da sua experiência com Deus. Quizás você possa saber da minha também. Isso é ótimo. Mas você precisa ter a sua experiência com Deus, individual. Isaías diz, eu vi o Senhor, eu tive uma experiência com Deus. Eu tive. Então, irmão, você precisa ter a sua experiência com Deus. Se a última experiência que você tem para contar para as pessoas é de 10 anos atrás, isso pode demonstrar que a sua comunhão com Deus está um pouco ineficiente, ela está fraca, ela está frágil. Porque quem anda com Deus, tem experiência para contar a todo momento. A todo momento. Então Isaías ele tem uma experiência com Deus. Eu vi o Senhor. E ele viu o Senhor sentado no trono, irmãos. No seu sublime trono. Amém? Eu fiz agora uma semana de reavivamento numa igreja, onde nós estudamos o Apocalipse. Quem sabe aqui no Evangelho a gente pode estudar algum outro tema do Apocalipse. Senão, em outro momento, a gente faz alguma semana só do Apocalipse. E quando a gente estuda as visões que João teve do trono de Deus, irmãos, é algo assim extraordinário. Nada do que João na ilha de Patmos vê no céu, porque sempre as primeiras visões que João tem é do céu.
é do trono de Deus, é do santuário celestial. Ele vê primeiro Deus nas suas visões e depois ele vê o grande conflito na terra. E a Sora White diz que há uma ligação muito íntima no Apocalipse entre o céu e a terra, irmãos. Deus está interessado por você e por mim, amém? Ele está interessado por você e por mim. Isaías viu o Senhor. Aí no verso 2 diz: serafins, a palavra serafim significa anjo de fogo. Seria mais ou menos isso, né? Anjos de fogo, serafins, estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, ou seja, reverência. Com 2 cobriu os seus pés. Eles estavam ali para adorar a Deus. Não é isso? E com 2 asas, eles voavam. No verso 3, clamavam uns para os outros, dizendo: o que um anjo falava para o outro? Santo, santo, santo. O outro anjo falava assim para o outro: santo, santo, santo. O outro anjo falava para o outro: santo, santo. Dizia uns para os outros, diz o texto, uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra, irmãos, está cheia da sua glória. Aqueles anjos, queridos irmãos e amigos internautas, ali, através dos seus lábios, eles manifestaram a santidade e o caráter de Deus. Isso aqui é algo muito maravilhoso. O que eu acho interessante também é que eles dizem que toda a terra está cheia da sua glória. Talvez aquela visão que Isaías teve, presta atenção, irmãos, Isaías está em visão dentro da igreja. Dentro da igreja, Isaías em visão, ele fala assim: toda a terra, diz aqui o texto, né? Toda a terra está cheia da sua glória. Então eu fico pensando que nessa visão que ele teve de Deus e dos anjos, é muito provável que ele viu, por exemplo, o sol, a lua, as estrelas, as flores, um pássaro, talvez uma criança. E todas as obras criadas de Deus, ele falou assim: toda a terra está cheia da glória de Deus, amém? Você sabe que as obras criadas de Deus manifestam a glória de Deus. Não é assim mesmo? Quando você vai para a praia, você vê aquele mar imenso. Quem criou isso aqui? Só pode ter sido Deus. E aquele mar imenso manifesta a glória de Deus, amém? Quando você vai aqui na entrada da igreja, que o Ministério da Mulher preparou com tanto carinho para o Dia das Mulheres, você vê aquelas plantas, flores, fala assim: é Deus. A glória de Deus se manifesta nas flores. Não é isso? Então Isaías viu a glória de Deus, vendo Deus face a face, mas vendo também aquilo que Deus criou. Aquilo que Deus criou. Aí, queridos, o verso 4, ó. As bases do limiar, ou seja, as colunas do templo, aquilo que dava sustentação ao templo, as bases, as colunas, os fundamentos do templo, da igreja, irmãos. O que aconteceu com eles? Diz o texto: as bases do limiar do templo se moveram, ou seja, se mexiam, à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, irmãos. E a casa se encheu de fumaça. Não sei se você sabe, o santuário tem um pátio, tem o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santo do santuário tem um altar de ouro puro, onde é queimado incenso. Essa fumaça do incenso, ela tem que entrar para o lugar santíssimo. Porque ali no Shekinah, no meio dos 2 querubins em cima da Arca da Aliança, Deus falava com o sumo sacerdote. Mas Deus só falava quando o santuário estava cheio de fumaça. Quando você vai para o Apocalipse capítulo 8, a partir do verso 2, essa fumaça são as orações dos santos, irmãos, que chegam ao altar de Deus. A sua oração, irmãos, chega ao altar de Deus, amém? E a sua oração impregna o trono de Deus. Não é interessante isso, irmãos? A sua oração, as suas súplicas chegam ao altar de Deus e ela impregna o santo dos santos, onde Deus habita. Por isso que a Sora White diz, né? Muitas vezes nós não recebemos, irmãos. A Bíblia diz isso também, né? Porque pedimos pouco ou pedimos mal.
Mas Sr. White diz que lá nos céu, irmãos, é como se tivesse caixas de presentes que Deus quer dar para você e para mim. Se nós orarmos, pedimos para Ele. Então Isaías, ele viu isso, irmãos. Ele estava nessa presença gloriosa de Deus. E o santuário cheio de fumaça. Aí continua o texto, né? Verso 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aqui é um sermão, irmãos, para 1 hora de pregação. No capítulo 5 de Isaías, a partir do verso 8, Isaías profere ais contra o povo. Vários ais contra o povo. Esse povo é egoísta, esse povo é avarento. Esse povo chama o que é bom de mal, o que é de mal bom. O povo está numa situação de declínio espiritual terrível, irmãos. Isaías pronuncia ais ao povo, no capítulo 5 aqui, antes aqui do ocorrido. De repente ele pronuncia um ai para si mesmo. Para si mesmo. E esse ai que Isaías pronuncia para si mesmo, irmão, só pode ter uma coisa, eu aprendo. Quando ele teve contato com a pureza de Deus, ele viu o que ele era mesmo. Um miserável pecador de lábios impuros. Muitas vezes, irmãos, a gente vive uma vida declinando na fé, porque ainda não tem uma ciência do que nós somos. Muitas vezes nós viemos para a igreja, irmãos, gente, quem é o pregador? Porque eu quero ser beneficiado. Eu sou a audiência. Mas a audiência aqui não é nem você e nem eu, irmãos. É o Senhor dos Exércitos. Amém? É Deus. Ele é a audiência. Nós viemos aqui para adorar o nosso Deus. Na beleza da sua santidade. Nós viemos aqui, irmãos, para dar honra e glórias e louvores a Deus. Apesar dos pesares e das provas. Só que você não tem intimidade com Deus, você não tem encontro com Deus, eu tenho a concepção errada do que eu sou verdadeiramente. E eu gosto muito quando Paulo fala assim lá em Romanos 2, verso 4. É a bondade de Deus que te leva ao arrependimento. Quando você contempla o Deus e o Deus da palavra, você vai ter um discernimento. Quem é você? Uma coisa é certa, irmãos, nós somos amados por Deus de uma maneira incondicional. Amém? Isso é verdade. Mas nós somos criadores. A nossa vida tem que estar na mão de Deus. Então, Isaías teve um encontro com Deus, irmãos. Ele falou, ai de mim. Aí eu acho interessante, irmãos, que ele falou assim, ele confessa o pecado, né? Ele confessa o pecado, eu sou um homem de lábios impuros. Só que aí, queridos, quando você vai para o versículo 6, olha que interessante. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. Essa brasa viva é tirada do altar de oração de intercessão, do altar de incenso. Porque no altar de incenso que está à frente do Santo dos Santos, ele tinha ali uma brasa. O anjo pegou aquela brasa viva. E essa brasa viva diz que tocou os lábios de Isaías. Com a brasa viva, tocou os lábios de Isaías. Verso 7. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Amém? O que é a brasa viva? Interessante, né? O que simboliza a brasa viva? O comentário adventista, queridos, eu estava estudando hoje de manhã o comentário adventista, diz que a brasa viva representa a graça de Deus que purifica e transforma o pecador. Amém? A brasa viva simboliza a graça de Deus que perdoa o pecador e transforma o pecador. Amém? Porque a graça de Deus, irmãos, ela é perdoadora, mas também ela restaura e transforma o ser como um todo. Como um todo. Dentro e fora. Pensamentos, sentimentos, ideais, planos são transformados pela graça transformadora de Jesus. Agora, irmãos, eu acho interessante no finzinho do verso 5, que ele diz assim, os meus olhos viram o Rei.
o Senhor dos Exércitos. E no verso 1 ele diz assim, eu vi o Senhor. E nós temos um indício aqui muito claro em Isaías que ele vê dois. Ele não vê um. E quem ele viu? Foi Deus o Pai? Foi Deus o Pai e Deus o Filho? Foi só Deus o Filho e Deus o Espírito Santo? Aqui está um tema para estudo. Eu vou te dar a resposta hoje aqui pela Bíblia. Agora, queridos, verso 7, né? Ele é perdoado, é purificado. Uma coisa que você percebe aqui na experiência de Isaías, irmãos. Isaías tem uma experiência de crescimento com Deus. Ele tem uma experiência de crescimento com Deus. Isaías, ele cresce em santidade. Você sabe, irmão e irmã, que a nossa vida cristã ela poderia ser comparada a uma escada. Se você sobe um degrau nessa experiência cristã, você tem força e energia para subir um outro degrau. E você tem força e energia para subir um outro degrau. Isso a gente vê no evangelismo, no estudo bíblico. Antes da estudo bíblico, aí você faz o primeiro apelo para a pessoa. Estudo número 1, sobre a Bíblia. Ela toma uma decisão. Ela sobe um degrau. Aí semana que vem o próximo estudo, origem do mal. Você faz o apelo, ela toma uma outra decisão. E ela vai subindo escadas. Só que tem momentos que a pessoa retrocede na escada. E talvez a sua experiência cristã ela pode estar sendo de declínio, ou de estagnação, ou de subida. Uma coisa é certa, irmãos, Paulo diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo rumo ao alvo, amém? Eu tenho que subir, irmãos, eu tenho que prosseguir, eu tenho que subir degraus. Falei aqui agora dos integrais, né? Você vai ter que tomar uma decisão. Aí você toma essa decisão, você sobe. Falei aqui sobre você ter experiência com Deus. Você toma essa decisão e você sobe o degrau. E assim vai indo. Aí no verso 8, queridos, presta atenção, ele está experimentando aqui, né? Ele vê o Senhor, ele contempla a santidade de Deus, ele compara o seu caráter com o caráter de Deus, ele é perdoado e transformado, não é incrível? E de repente aí Deus fala, Isaías, agora você está pronto. Verso 8, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem é de ir por nós? O que Isaías respondeu, irmãos? Lê para mim aí. O que Isaías respondeu? Verso 8. O que ele disse? Eis-me aqui, envia-me. Isaías, de maneira imediata, irmãos, ele aceita o chamado de Deus. Por que ele aceita de maneira imediata, irmãos? Porque o povo estava declinando e ele queria, pelo poder de Deus, salvar o povo. Paulo fala assim lá em Romanos 10, verso 1, ele fala assim, ó, irmãos, de boa vontade do meu coração, é a minha súplica, que Deus salve vocês, amém? Isaías, naquela circunstância, ele tinha sede de que o povo fosse salvo, e imediatamente ele aceita o chamado de Deus. Aí Deus vai orientar, irmãos, qual a orientação que Deus dá? Verso 9, então disse ele, vai e diz a este povo, olha Deus falando, e quem está falando com Isaías, irmãos? É mais de um, você tem que ter isso aqui em mente, no mínimo 2, porque aqui no verso 8 o que diz? Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, quem há de ir por nós? Aí Deus começa a orientar ele aqui, quem orienta Isaías? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ou os três. Aí o que Deus fala assim, ó. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouvi e não entendais, vede e não percebais. Torne insensível o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que não venham a ele a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, e a entender, e que o coração se converta e seja salvo. Se você ler esse texto assim, isolado do contexto bíblico, presta atenção, queridos, a palavra de Deus, ela não é um versículo, a palavra de Deus é uma mensagem completa. Se você ler esse texto isolado do contexto bíblico,
e principalmente do contexto de Isaías, estamos estudando nesse trimestre, dá a entender que Deus quer que as pessoas não se salvem. Não é isso mesmo? Parece isso, não parece? Aprendemos já na lição sobre isso aqui. Mas o que Deus estava falando para Isaías, irmãos? Isaías, você vai pregar para um povo que não quer entender. Você vai pregar para um povo, Isaías, que não quer ouvir. Você vai pregar, Isaías, para um povo que não quer se salvar. Ou seja, Isaías, o seu ministério vai ser um ministério duro entre o meu povo. Então, Isaías tinha que pregar aqueles povos que já eram da igreja. Pois que já era batizado. Para quem já frequentava o culto divino, a escola sabatina. É esse povo que não quer entender, que não quer ouvir, que não quer ver e que não quer se salvar. Esse é o povo. Quiser, tinha que trabalhar com eles. Interessante, né? Curioso, irmãos, que esse chamado do profeta Isaías aqui, os 4 evangelhos repetem ele e o livro de Atos. Os 4 evangelhos repetem esse chamado e mais o livro de Atos. Eu preciso ler o que é dito lá também. Eu quero ler só 2 passagens, irmãos, do Novo Testamento, para a gente entender esse chamado aqui do profeta Isaías. E começar aqui a concluir o sermão e aplicar para a nossa vida aqui. Primeira passagem, João. Vamos lá, João 12. E aqui, queridos, vamos começar a entender quem Isaías viu. Quem foi que ele viu? Ele viu o Senhor? Ele viu o Rei, o Senhor dos Exércitos? Quem comissionou e orientou Isaías? Foi o Senhor? Deus o Pai? Ou foi o Rei, o Senhor dos Exércitos? E nessas 2 passagens, a gente aprende quem foi que Isaías viu. E quem falou com Isaías. João, Evangelho de João, capítulo 12. A partir do verso 20, acontece uma experiência no ministério de Jesus. Diz lá, João 12, verso 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, porém, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaída da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Isaías viu o Senhor. E aqueles querem ver o Senhor, querem ver Jesus. E quando eles querem ver Jesus, o que eles fazem? Eles vão atrás dos discípulos de Jesus. Parece que para uma pessoa conhecer a Deus, ela tem que ir atrás do discípulo de Jesus. Porque o discípulo de Jesus vai falar para a pessoa o que ela faz para conhecer o Senhor. O elemento humano na salvação das pessoas. O elemento humano para levar as pessoas até Deus. Elemento humano indispensável em todos os tempos. Pois bem, aí, queridos, você vai continuar lendo aqui o relato. E aí Jesus começa a pregar para os gregos, para os líderes religiosos, para os seus discípulos, começa a ensinar. Lá, por exemplo, no verso 25, o que Jesus diz? Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Jesus está ensinando. Verso 26, se alguém me serve, siga-me. E aí vai indo. Agora o verso 27, irmãos. Agora está angustiada a minha alma. Que direi eu? Jesus está angustiado, irmãos. Nesse momento angustiado, sabe o que Jesus faz? Jesus ora. Jesus está angustiado e Jesus faz uma oração. E a oração que Jesus faz é assim, ó. Verso 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu e disse a voz assim: eu já o glorificarei. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Jesus ora e Deus responde na mesma hora. Jesus precisava de força para morrer. Porque ele veio nesse mundo para morrer. Aí o pai responde: Jesus, meu filho, já te glorifiquei. As pessoas que estavam ali ouviram a voz. Ouviram a voz. Olha o verso 29. A multidão, pois, que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou.
E aí Jesus continua aqui explicando, parará, 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 até que Jesus termina assim, irmãos. Verso 36. Enquanto tendes a luz, presta atenção, Jesus está falando com os discípulos, com a autoridade do povo, os gregos. Verso 36. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e retirando-se se ocultou deles. O que Jesus falou aqui para eles? A luz está aqui. Vocês ouviram a voz do meu Pai, mas vocês querem continuar em trevas. É isso que está relatado aqui. Aí João, lembra? João, ele vê aquela cena e começa a escrever. E o que João escreve do verso 37 ao 42 é resumo dessa experiência de um povo que não quer ver, que não quer ouvir e que não quer se salvar. Essa experiência que João relata aqui. Aí olha o que ele relata, queridos, verso 37. Presta atenção agora, ó. Talvez você não sabia disso, você está sabendo hoje. 12:37. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, como é que o povo reagiu, irmãos? Não creram. João escrevendo. Para se cumprir a palavra de qual profeta? Isaías. Que disse o quê? Senhor, quem crê em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías 53, né? 39. Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda. O que Isaías disse ainda? Cegou-lhe os olhos, endureceu o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isaías cita para o povo, João cita para o povo, Isaías 6. Agora, irmãos, olha o que João escreveu no verso 41. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele, e falou a seu. Isaías viu quem? Não é incrível? Quando Isaías escreveu aqui, cegou-lhe os olhos, João remata. Isso Isaías diz, porque viu a glória dele, do Messias, de Jesus, e ainda assim não creram nele. Então, irmãos, quando Isaías teve uma visão lá, ele viu quem? Quem perdoou Isaías? Jesus. Quem comissionou Isaías? Jesus. Quem orientou Isaías na missão? Jesus. Não é interessante, irmãos? Então o rei, o Senhor dos exércitos, é Jesus. Isaías teve encontro com Jesus. Agora, irmãos, marca João aqui com o dedo. Eu quero ler aqui com vocês Atos 28. Vocês estão falando que Isaías viu Jesus, né? Vocês estão certos. João fala disso. Atos 28. Aqui em Atos 28, Paulo está preso em Roma, numa prisão, vamos chamar assim, semi-aberta, onde ele era vigiado por soldados, mas recebia visitas. E as visitas que vinham na casa de Paulo, Paulo dava estudo bíblico. Chegou uma comitiva na casa de Paulo, e Paulo começou a dar estudo bíblico. Atos 28, 16. Não, Atos 28, verso 23. 28 e 23. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, ele fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Então, pela Bíblia da época, né? O Antigo Testamento. Lei de Moisés e os profetas é a Bíblia da época, Antigo Testamento. Então, Paulo está dando estudo bíblico. 24. Houve alguns que ficaram como, irmãos? Persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, ficaram como, irmãos? Incrédulos. Olha aí. E havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo Paulo estas palavras. O que Paulo disse, irmãos, para eles? Bem falou o Espírito Santo aos vossos pais por intermédio de quem, irmãos? Quando disse o quê? Vai este povo e diz-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis. Vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos não ouviram tardiamente, fecharam os olhos para que jamais vejam com os olhos,
nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração, se convertam e por mim sejam curados. Quem Isaías viu, irmãos? O Espírito Santo. Quem falou com Isaías, irmãos? Paulo fala, o Espírito Santo falou com Isaías. Então quem foi que Isaías viu, irmãos? Ele viu Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso que os anjos falavam o que, irmãos? Santo Deus o Pai, Santo Deus o Filho e Santo Deus Espírito Santo. Quem perdoou Isaías? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Quem purificou Isaías? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Quem chamou Isaías? Quem há de ir por nós? Quem chamou, irmãos? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Quem orientou, irmãos, Isaías? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você sabia disso? Aí tem pessoas hoje, irmãos, vou falar com respeito, até pelos nossos internautas, se tiver alguém nessa questão, que diz que não existe Espírito Santo. Que diz que o Espírito Santo é Jesus. Diz assim, o Espírito Santo não existe e o Espírito Santo é Jesus. Só que aqui nós vemos, queridos, de maneira claríssima, em Isaías capítulo 6, João 12 e Atos 28, que existe sim Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E os três, irmãos, estão interessados na salvação das pessoas, irmãos, amém? E como é que os três trabalham, irmãos? Juntos, só isso? Como é que Deus salva as pessoas, irmãos? Nunca se esqueça, vou falar para vocês agora, irmãos, nunca se esqueça disso. Como é que Deus salva as pessoas? Através de nós. Através de nós, irmãos. Como é que isso é através de nós? Eu tenho encontro com Deus. Eu vi o Senhor. Quando eu tenho encontro com Deus, eu confesso os meus pecados. Ele me perdoa, Ele me transforma e Ele me purifica. Eu perdoado, transformado e purificado, irmãos, aí Jesus fala assim para mim, Marcelo. O Espírito Santo fala assim para mim, Marcelo. O Deus do Pai fala assim, Marcelo. Está vendo aqui hoje, Parque Regina? Quem há de ir por nós, Marcelo? Deus fala assim para o Lázaro, para o Josivaldo, para a Maria, para o João, para a Cícera, para a Mônica, para o Heisen. Está vendo a sua comunidade? Onde você vive, onde você mora? Está vendo? Essa comunidade, ela é objeto do meu amor. Eu quero salvar onde você mora. Eu quero salvar o Parque Regina. Aí Jesus, Deus o Pai, fala assim para você, quem há de ir por nós? Qual é a sua resposta, irmão? Qual é a sua resposta? Agora, para terminar o sermão mesmo, irmãos, para fazer a conclusão do estudo, volta para João. Lá na minha igreja o culto acaba 12:30. Aqui eu vou acabar no horário, tá, irmãos? No horário que der para acabar, viu? Brincadeira, irmãos. O salmista, no Salmo 84, ele fala assim, ó. Um dia na tua casa vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Amém? Estamos terminando, tá, irmãos? Vamos concluir o sermão. João 14, verso 16. Palavras do Senhor Jesus. João 14, verso 16. Jesus diz assim, ó. Presta atenção no que Jesus disse. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Olha o que Jesus disse, irmãos. Olha aqui para mim. Pensa que eu sou Jesus lá naquele momento ali. Jesus diz assim, eu, Jesus, rogarei ao Pai, e Ele, o Pai, enviará outro. Está falando da Trindade aqui, irmãos? Aqui não é um texto claro sobre a Trindade? Como Isaías 6 é? Isaías é um texto claríssimo sobre a Trindade. Então Jesus fala, eu rogarei ao Pai, e Ele, o Pai, vai trazer outro
Consolador. A palavra outro que aparece aqui, queridos, existe duas palavras outro no grego. Uma é a palavra alós e outra é a palavra heteros. Heteros significa outro, mas diferente. Heteros. E alós é outro da mesma espécie. O que você acha que palavra? Qual a palavra que aparece aqui no outro, irmãos? É alós ou é heteros? Alós. O que Jesus disse aqui? Que enviaria um outro da sua mesma espécie, ou seja, amoroso como ele é, eterno como ele é, poderoso como ele é, sensível como ele é, eu enviarei outro da minha mesma espécie. Para o que, irmãos? Aí ele fala assim, esse outro tem um nome, Consolador. Outro Consolador. A palavra Consolador, quer dizer, é a palavra Parácletos, no grego. A palavra Parácletos significa aquele que está ao lado para ajudar. Então, olha o que Jesus disse para os seus discípulos, irmãos. E interessante que Jesus disse para ele, o texto diz, que seria para sempre. O que Jesus prometeu naquele dia, aconteceria para sempre na história dos cristãos, irmãos. Para sempre, amém? Então, Jesus disse assim, ó, eu rogarei ao Pai, e o Pai vai enviar um outro da mesma espécie como eu, para ficar ao lado de vocês para ajudar, para ser um parácletos, para estar ao lado de vocês para ajudar. Olha a promessa de Jesus. O Espírito Santo estaria do seu lado, do meu lado, para nos ajudar. Entendeu? Paráclito, aquele que está ao lado para ajudar. Aí no verso 17, olha o que Jesus diz. Que esse parácletos, esse allos parácletos, outro consolador, verso 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Agora você do Parque Regina, o que ele fala para você e para mim? Vós o conheceis. Por quê? Por quê, irmãos? Porque ele habita convosco. Estará onde, irmãos? Em vós. Qual que é a promessa de Jesus, irmãos, para você e para mim? Que o Espírito Santo estaria em nós, para que eu e você pudéssemos ser o quê? Paráclito para as pessoas. Como é que Jesus salva o Parque Regina, irmãos? Através de nós. Como é que Deus salva Botucatu? Minha coisa de Botucatu está assistindo. Cícera, como é que Deus salva Botucatu? Através de você, Cícera. Eu moro no Capão Redondo, frequento o Campo de Fora. Como é que Deus salva o Campo de Fora? Através de mim. Porque Ele diz que o Espírito Santo habita em mim. E quando o Espírito Santo habita em mim, eu vou me tornar para as pessoas paráclitos. Paráclitos. Estarei ao lado para ajudar. Não é incrível isso? Aí você vai para o versículo 26. Não dá nem vontade de ir embora, irmãos. Com essas verdades maravilhosas que meu coração pulsa assim, ó. Minhas células tremem. Olha o verso 26. Mas o Consolador, que é o Paráclitos, aquele que está ao lado para ajudar. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. O que ele vai fazer, irmãos? O que ele vai fazer? Vos ensinará quantas coisas? Todas as coisas. E mais o quê? E fará lembrar de tudo aquilo que vos tenho. Irmão, quando você está estudando para pregar, quem te ensina? E quem te faz lembrar? Você está se preparando para dar um estudo bíblico, irmãos? Quem te ensina? E quem te faz lembrar? O Espírito Santo. Como é que Deus salva as pessoas, irmãos? Através de nós. Eu não sei quem inventou esse nome, pastor Lázaro. Através de nós, que é o lema da igreja nesse ano. Eu não sei quem inventou. Mas eu sei de uma coisa, é inspirado pelo Espírito Santo, irmãos. Porque Deus salva as pessoas através de nós. Não é maravilhoso? Agora o último versículo para a gente terminar. Capítulo 15 de João, verso 26. (15, 26). Quando, porém, vier o Consolador... Verso 26, 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, ou seja, o Paráclitos, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, o que vai acontecer, irmãos?
esse dará testemunho de quem? De Jesus. Qual o trabalho do Espírito Santo, irmãos? Dar testemunho de Jesus. Quando o Espírito Santo está, dá testemunho de Jesus. Não é incrível? Verso 27. E vós do Parque Regina, irmãos, também testemunhareis. Amém? Vocês também testemunhareis. Irmãos, vamos finalizar aqui com poucos slides aqui para a gente concluir o pensamento aqui. A promessa do Espírito Santo, irmãos, não é limitada a algum século ou raça. Não foi só para os discípulos ali, naquele momento. Cristo declarou que a divina influência do Espírito deveria estar com seus seguidores. Até que dia, irmãos? Até que dia? Até o fim. Ou seja, irmãos, quando fechar a porta da graça, que ninguém se salvar mais, e o Espírito Santo será retirado dessa terra, irmãos, ele não será retirado dos fiéis, amém? Porque o Espírito Santo estará conosco até o fim. Até o fim. Diz a Bíblia e diz aqui o Espírito de profecia. Isso aqui quer dizer, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, tá? Desde o dia do Pentecostes, irmãos, até hoje, diga amém. O Confortador tem sido enviado a todos os que se rendem inteiramente ao Senhor e ao seu serviço. Aqui eu vou falar uma coisa, irmãos, com muito respeito. Com muito respeito para você, com muito respeito para você que está assistindo aí, com muito respeito. Todos nós aqui, irmãos, temos o Espírito Santo também, mas quem trabalha para Jesus tem um pouco mais. Quem trabalha para Jesus, que se dedica a pregar, a testemunhar, tem um pouco mais do Espírito Santo, irmãos. Se sua vida está fria, sua experiência religiosa está assim, lamentável, sabe por que é? Por causa do Espírito Santo, que você não tem. Então, queridos, ore a Deus pelo Espírito Santo e esteja aí à disposição de Deus. A todos os que aceitam a Cristo como Salvador pessoal, o Espírito Santo vem como Consolador, Santificador, Guia e Testemunha. Amém? Então, olha só, quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo. Quando você trabalha para Jesus, você recebe mais do Espírito Santo. Que maravilhoso, né, irmãos? Quanto mais intimamente os crentes andam com Deus, irmãos, tanto mais clara e poderosamente testificam do amor redentor e da sua graça salvadora. Amém? Temos que andar intimamente com Jesus, irmãos. Intimamente com Jesus. Liga o som do computador para mim, Márcio. Vou contar uma experiência aqui desse irmão, irmãos. Esse aqui é o irmão Josevaldo, do Jardim São Luís. Irmão Josevaldo, se estiver assistindo aí, obrigado pela audiência, viu? Obrigado mesmo. O irmão Josevaldo, irmãos, e a sua esposa Beth. O irmão Josevaldo é um paráclitos aqui nessa terra, irmãos. Uma pessoa enviada do céu para estar ao lado, para ajudar. Um homem simples, simples. Quando eu falo simples aqui, irmãos, é que nós estamos num auditório diferenciado aqui. A gente prega auditórios por aí, que a maioria é pessoas bem simples. Aqui não. Tem alguns simples, mas tem outras pessoas mais instruídas, que tiveram essa bênção. Não que o simples tem problema, mas ele é simples, simples. Só que ele recebeu a chamada do céu. Quem há de ir por nós no Jardim São Luís? E ele respondeu: eis-me aqui, envia-me. Amém. Um dia na igreja do São Luís, irmãos, nós estamos lá trabalhando em 2019, preparando a igreja para o evangelismo, que vamos fazer aqui no Parque Regina também. Estamos começando hoje aqui. De repente foi lá na igreja um homem, morador de rua, bêbado, drogado, chamado Nelson. O Nelson. E nós chegamos lá para pedir alimento. Queria alimento, queria ajuda. Aí o Oswaldo falou assim: onde você mora? O que você faz da vida? Aí o Josivaldo foi na casa do Nelson e viu as circunstâncias. Aí o Josivaldo tomou uma decisão: eu vou te tirar dessa lama. No outro dia o Josivaldo pegou o Nelson e levou para cortar o cabelo. Aí o cabelo do Nelson foi cortado. E aí o Josivaldo ia trabalhar, o Josivaldo trabalha com reforma, pinturas. Ele ia trabalhar, quando ele chegava à noite para visitar o Nelson estava atolado nas drogas. Dormia em casa, só tinha um colchãozinho, mais nada. E lá eu usava droga
E deitado lá. O José falou, você não pode ficar assim não. O José pegou o Nelson e começou a levar para o trabalho. E levou o colchão do Nelson, que era a única coisa que o Nelson tinha na vida, irmãos. Um colchão. A única coisa que ele tinha na vida era um colchão. Pois bem, o Nelson ia com o Josevaldo lá para o trabalho, deitava, e quando o Josevaldo estava pintando, o Josevaldo estava cuidando do Nelson, para que ele não caísse nas drogas, não bebesse, não fumasse. Aí começamos o trabalho no Jardim São Luís, curso para deixar de fumar. Começamos o trabalho lá. E no curso para deixar de fumar, o Nelson participou. Olha aqui os participantes do curso de fumar lá no São Luís, irmãos. Foi o curso de fumar que eu fiz, pastor Lázaro, o mais duro da vida. 50% são pessoas estragadas mesmo, estragadas, irmãos, estragadas pelo pecado. A gente tem que fazer um grande curso aqui, irmãos, para influenciar bem essas pessoas e ajudá-las, viu? Cigarro nunca mais! Decide deixar de fumar! Cigarro nunca mais! Decide deixar de fumar! Palmas para vocês! Aí terminou o curso, começamos o evangelismo. Aí o irmão Nelson foi no evangelismo. E todas as noites que faziam apelos para decisão, quem estava lá na frente? O Nelson. Olha aí. O Nelson decidiu se batizar, irmãos. Durante o curso, durante o evangelismo, ele parou de fumar, parou de beber e parou de usar drogas. Deus perdoou, purificou e transformou o Nelson de maneira poderosa, irmãos. Aí o que o Josevaldo fez? Vamos comprar um terno para o Nelson, ele vai se batizar. O Josevaldo foi lá do bolso, comprou um terno para o Nelson. O Josevaldo foi lá do bolso e arrumou uma casa melhor para o Nelson morar. Lembra o que ele tinha? Só o colchão. Ele tinha uma casa mobiliada. Mobiliada, irmãos. E olha a fisionomia. Mais gordo, mais bonito, mais feliz. O que é um paráclito, irmãos? Aquele que está ao lado para ajudar. Eu e você somos paráclitos modernos hoje, irmãos. E aqui o dia do batismo do Nelson. Aqui, ó. Nasceu um novo homem, irmãos. Isso aqui, irmãos, é um milagre do século 21. Eu só não trouxe o Josevaldo e o Nelson aqui, irmãos, porque a esposa do Josevaldo teve contato com uma pessoa que teve Covid. E ele falou, Marcelo, eu vou lá. Eu falei, Nelson, fica em casa. Mas Josevaldo, obrigado. Ia trazer daqui ao vivo. Isso aqui é história verdadeira, irmãos. Um dia, irmãos, a igreja estava se organizando para ter um jantar dos namorados, né? E o Nelson estava sozinho. E uma irmã estava dando estudo bíblico para uma senhora, e essa senhora começou a gostar do Nelson. Começou a gostar do Nelson. Nós falamos assim, eu só namoro com você se você vir para a minha igreja. O jantar do namorado deu certo. Olha lá. Mas felizmente ela não veio para a igreja, e nós falamos, não serve para mim não. Irmãos, a questão para. Admire esse homem e essa mulher ao lado para ajudar. Irmãos, desde o início, Deus tem operado por intermédio do seu povo a fim de trazer bênçãos ao mundo. Vamos cantar agora, irmãos, vamos cantar a plenos pulmões. Irmão Márcio, está a música aí fácil? Através de nós. Essa é a nossa música tema aqui do ano, irmãos. Você vai cantar com ânimo. Se o pessoal do louvor estiver ainda aí, quiser vir cantar aqui, através de nós, irmãos. É através de nós. Irmãos, ano 2021, irmãos. Vamos fazer aqui um grande evangelismo para a glória de Deus, irmãos? Vamos? Vamos? Quem está comigo aqui? Quem está com Deus? Quem aceita o chamado? Quem diz assim, eis-me aqui. Então, se você quer nos ajudar a fazer um grande evangelismo, irmão, fica em pé. Põe aí, Márcio, através de nós. Canta com ânimo. Agora você sabe o que significa isso, irmãos. Vamos lá, com ânimo, com alegria, com garra, com vontade. Olha lá que letra bonita, hein? Bonita música, hein? Deus quer que a nossa vida se consagre. Para que Ele use os dons que há em nós, o mundo então verá.
Espírito de Deus for nossa voz. Deus quer usar os dons que nos tem dado, tornando a nossa vida uma luz. E assim curar os fortes quebrantados, com nossas mãos ligadas por Jesus. Vamos lá, todo mundo junto. Com força, vamos lá. Através de nós, Deus quer manifestar a sua glória. Através de nós, Deus mostra o caminho da vitória. Através de nós. Bonito, né? E verdadeira letra, hein? Bíblica. Se Deus em nossa vida achar morada, se nele for o nosso coração, teremos muita gente abençoada. Deus abençoou com nossas mãos. Nós somos o canal das grandes bênçãos. Deus deseja hoje derramar. Deus pode operar muitos milagres. Somente se o seu povo se humilhar e orar. Através de nós, Com força. através de nós, Deus quer manifestar a sua glória. Através de nós, Deus mostra o caminho da vitória. Através de nós, Deus quer manifestar a sua glória. Através de nós, Deus mostra o caminho da vitória. Através de nós. Eu não tenho dúvida, irmãos. Nós estamos aqui com um grande exército. O exército do Senhor, o Rei, o Senhor dos exércitos. Sabe, motivado, animado. Nós seremos capacitados pelo Senhor. Josué, certa vez, foi para um grande combate. Sabe o que ele disse para o povo? E eu finalizo aqui. Ele disse assim: santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Que Deus te abençoe, irmão. Que Deus te abençoe, irmã. Que Deus te abençoe você, internauta também. Participe conosco do evangelismo, viu? Ore pelo evangelismo e convide pessoas. Vamos orar ao nosso Deus agradecendo. Grandioso Deus e eterno Pai, louvado, engrandecido seja o teu santo e poderoso nome. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez a tua santa e boa palavra ela tocou o nosso coração. Nós saímos por aquelas portas com uma única certeza realmente, que nós tivemos um encontro especial com o Senhor Deus o Pai, com o Senhor Deus o Filho e também com o Senhor Deus Espírito Santo. E nós aceitamos o seu chamado, Senhor,
Sou agora no íntimo, no nosso coração, na nossa vida, diz a cada um, quem há de ir por nós? Nós temos uma resposta, Pai. Eis-me aqui, envie-me a mim. Eu sei, Senhor, que através de nós, consagrados, intimidades com Jesus, nós podemos fazer um grandioso trabalho para o Senhor. Pai querido, o nosso evangelismo tem data marcada. É 21 de agosto. Daqui até lá não sabemos o que vai acontecer com o nosso planeta. Mas nós vamos cuidar da nossa saúde, da nossa imunidade. Nós vamos cuidar da nossa vida espiritual, orando mais, lendo mais a palavra. Estar presente nas reuniões da igreja, seja à distância, seja presencial. Nós vamos nos preparar, Pai. Porque eu tenho certeza, você vai fazer grandes coisas através de nós. Pai querido, agora vamos para casa. Nos proteja, Senhor. Nos guarde. Que nenhum mal venha acontecer. Que nenhum de nós venha faltar no evangelismo. Mas que se acontecer algo, Pai, que seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Porque nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Traga a liderança para a tarde, uma reunião muito importante. Atue no coração das duplas missionárias, seja com a nossa comunidade. Possamos ter um grande evangelismo para a glória de Jesus. Muito obrigado. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Bom sábado, irmãos. Através de nós, irmãos. Deus te abençoe ricamente. Irmãos, a comissão que nós teríamos às 15 horas, ela foi mudada para as 15h30, ok?